Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! E aí, seus mal acabados? Falando de mal acabado, o Amate ele até assusta, que ele fala assim, tô acabado. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um programa do Red Zone. Não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco para mais um programa. Hoje com a presença ilustre e nosso amigo Fernando Amate, que hoje conseguiu se conectar, está aqui com a gente pronto para falar um monte de coisa. E olha que tem coisa para caramba para falar. Então vamos depressa, Amate. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Vamos trazer mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Já começou o bullying já. Os caras estão falando que você está 5 dias sem dormir. Cara, se fizer a conta certa, o Vitor acertou. Se fosse o bolão, ele já saía em primeiro lugar, entendeu? Mas eu explico tudo isso. Eu acho que, assim, o programa de hoje, mais do que nunca, não importa onde você esteja, entendeu? Você solta a frase da semana? Vamos lá. A da semana é de Steve Hawking. Eu fiquei surpreendido por ser dele essa frase. Opa! O sucesso com a criação da inteligência artificial seria o maior evento da história da humanidade. Infelizmente, também pode ser o pior, já que o ser humano insiste em não evitar ou entender os riscos. Tcharam. Aí você vê que o cara é considerado gênio e nem trabalha com segurança, né, Mate? Caraca, reflexão. Né? Não dá para ler uma vez só. Essa frase tem que ler várias vezes para tentar entender todo o contexto dela aqui. O cara fala que a IA podia ser a coisa mais legal da humanidade, mas infelizmente pode também ser a pior, porque o ser humano não entende e não quer evitar os riscos. Essa é foda, hein? O cara é bom mesmo. Pois é, galera. Amate, fica à vontade. Conta um pouquinho desse ano de DEFCON. Está começando hoje, vai até domingo. Tumulto, não tumulto. Brigas, não brigas. Como é que foi a RuiCon, mais importante? Vamos lá. É assim, nós conseguimos... A BRUCon foi uma ideia maluca minha, do Bordini e do Anquises, que acabou dando certo. A gente conseguiu grandes patrocinadores esse ano. A gente conseguiu quase 200 pessoas. Pusemos a galera numa casa para o pessoal conversar, se conhecer, se divertir e com palestras interessantes. Esse ano, o crachá da BRUCon, tá? O crachá é uma tag de mala. Então é assim, todo ano a gente quer, em vez de ser simplesmente dar um pedaço de papel que o cara vai jogar fora, a gente pensa em fazer alguma coisa que pode ser útil depois, né? No kit tem o kit de primeiros socorros com protetor solar, paninho para limpar a mão, aspirina Engov, né? Eu levei 20 caixas de Engov do Brasil para cá, eu trouxe. Eu ia trazer todos os envelopes cortados, mas eu falei, vai dar problema. Então eu trouxe as caixas fechadas, né? E daí eu cortei todos os envelopinhos aqui para montar o kit para a galera. Né? Porque eu não sei como é que chama o Engov aqui, mas você fala, vou tomar o Engov, todo mundo sabe o que acontece, né? O que vai acontecer com você depois. Então, bem legal. E daí, assim, a gente teve o apoio de empresas, tanto empresas brasileiras quanto empresas americanas. Isso eu acho que foi muito legal. Então, esse ano foi o primeiro ano que a B-Sides começou na segunda-feira também. Então, a B-Sides Las Vegas começou às 10 horas da manhã, a BRUCon somente às 5 horas da tarde em diante, né? B-Sides Las Vegas
O crachá é uma ficha de pôquer um pouco maior, um pouquinho mais larga, aparentemente, e era o tema da Alice no País das Maravilhas. Eu consegui assistir um treinamento lá, mas eu acabei não vendo palestra, porque, assim, no primeiro dia, a gente está montando ainda o outro evento, então tem muita coisa para acertar, e nos outros dias você ainda está acabado por causa do que aconteceu antes. Então, o bullying do Vitor de 5 dias sem dormir, 5 dias de preocupação, 5 dias sem dormir, e daí tem, no meio do caminho, começa a Black Hat, né? Eu não fui na Black Hat, e hoje começa oficialmente a Defcon. E eu tenho o costume de ir na fila pegar o crachá da Defcon. Então, eu fui dormir às 2 da manhã, acordei às 4 e fui para a fila para pegar o ingresso. Eu consegui sair do ambiente de exposição 10h30 da manhã, tá? Horário daqui, para tentar dormir. Só que eu tinha um outro compromisso, então eu também não podia dormir, né? Daí, se a gente for calcular o tempo sem dormir, tipo o Vitor está falando, estamos na média. Defcon, o que tem de Defcon? Então, Defcon tem 2 tipos de ingresso. Começou faz uns 2 ou 3 anos, você consegue comprar o ingresso digital. Antes era só dinheiro e só na porta, somente dinheiro. Eles começaram com o ingresso digital, então você entra no site da Defcon, compra o ticket, eles te dão um QR Code e você pega a fila e pronto, pega o seu ingresso. Esse ano já teve reclamação de gente do mundo inteiro. Por quê? O crachá de quem pagou antecipado, como eu, é esse negócio aqui, parece um casco de tartaruga, né? De quem comprou com dinheiro, era um pedaço de cartolina, um papel escrito DEF com um desenho na frente e pronto. Aconteceu outras vezes esse tipo de situação onde os fornecedores não conseguiram entregar as quantidades exatas solicitadas e daí eles tiveram que improvisar e acabou acontecendo isso daí. Existe uma outra lenda que eu não lembro o ano exato, mas assim, ano ímpar é badge analógico e ano par é badge tecnológico. Então, ano que vem, quem vier, deve pegar um badge tecnológico. O que as pessoas têm que lembrar é que você está pagando para ir e para assistir as palestras de uma conferência. O crachá podia ser um pedaço de plástico tipo o da BR-Rucon, né? Não desmerece nada, mas a galera gosta de um souvenir tecnológico e muita gente fica incomodada, fica puta. Esse ano, o que tem aqui? A gente tem, então, o escrito, né, Defcon 33, e depois eu tenho filtros de cores aqui. Não sei como funciona o desafio, qual é a ideia, o que está acontecendo. É interessante saber, você tem um furo aqui, no outro você tem um em cima, no outro você tem um do outro lado, e o casco da tartaruga aqui tem um de cada. Beleza? Kit da Defcon. O que vem, o que é um kit da Defcon? Você tem uma mochila, tá? Das mochilinhas de cor nas costas. Dentro dela tem uma folha de adesivo e você tem um livro. Assim, a impressão é muito bem feita, o papel é super de alta qualidade. E se você pegar esses filtros e já começar a olhar para a capa, você já vai ver que tem algum desafio aqui que tem que resolver. Então, provavelmente, dentro do livro, deve ter alguma outra informação adicional para que você chegue no seu, sei lá, desafio Defcon, que é o que acontece. Ainda não dá para falar nada, porque assim, hoje é distribuição de crachá e tem poucas atividades. A lista das palestras oficial começa a partir de amanhã, né? Então vamos ver o que acontece
o que vai ter de atividades e coisas por aqui. Traremos na semana que vem mais informações a respeito. É isso. Para quem está bem cansado, a voz está saindo, fica tranquilo. Não, tá, mas então, daí assim, essa camiseta é a camiseta oficial desse ano, tem um passarinho aqui, né? O 33 em cima e tem sei lá, um passarinho estilizado aqui. É esse o desenho oficial. Quem estiver assistindo a gente, né, viu todo o visual e as coisas que foram entregues no evento. É isso. Tem até domingo. Então, depois, semana que vem, a gente faz alusão a mais coisas. Deixa eu explicar um pouquinho mais de contexto do monte de coisa. A data, principalmente para os brasileiros, a data é meio, abre aspas, infeliz. Por quê? Coincide com Dia das Mães. Dia dos Pais, desculpa. Então, tem um monte de gente que vem, fica 2 dias e acaba não vendo a conferência inteira por causa do Dia dos Pais. Eles não vão mudar a data do Dia dos Pais, eu acho que a DEFCON também não vai mudar a data. Vale a pena mais você fazer um acordo bem feito com a sua família. Curiosidades e afins. Assim, acontece muita coisa durante essa semana. Então, ontem, por exemplo, teve um dos eventos, teve uma conferência 8.8. É uma conferência chilena, teve a 8.8 em um hotel, onde o pessoal pegou a televisão pelo notebook e faz a palestra para quem estiver no hotel. Bebida, comida, camiseta também sendo distribuída. Vai ter a festa da Eco Party em algum dia e todos os outros grandes, eventos brasileiros ou ao redor do mundo têm seu encontro e sua reunião aqui. Então, às vezes, fica até difícil de você encontrar as pessoas, porque principalmente por causa da Black Hat, que tem empresas muito grandes e muito ricas, esses caras, eles lotam ou conseguem arrumar festas com bebida à vontade, comida à vontade, em lugares super diferentes aqui em Vegas, só que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, você consegue ir em 2 festas no mesmo dia, não consegue mais. Você pode até tentar, mas no dia seguinte você perdeu o dia inteiro, né? Então, às vezes, dá para pegar uma festa que tem, comida e uns drinks e ir numa balada à noite ainda, que o patrocinador fechou a balada inteira, mas você tem que estar na Black Hat, pegar o crachá, blá, blá, blá. Então, tem uma série de... Não é tão fácil. Nossa, cheguei e tem 10 festas, vou em 10 festas. Tudo aqui é longe. Então, esse deslocamento, por mais que você esteja de carro ou, inventa de helicóptero, você tem que estacionar o carro, você tem que andar, e você sempre anda bastante. Então, tem algumas logísticas que você tem que chegar antes, e do mesmo jeito que você tem que escolher as palestras que você vai querer assistir, você tem que escolher as festas que você vai querer ir, e mesmo assim, só escolher a festa não adianta. Eu escolhi algumas festas que eu ainda não tenho autorização para entrar, eu estou esperando no meu e-mail para ver se chega a autorização. Não chegou, plano B, vamos para outro lugar. Pronto. É a vida. É bem por aí mesmo. Mas beleza, né? Semana que vem a gente tem mais informação. Enquanto as coisas estão em velho, tem até coisa que já foi apresentada na Black Hat, que vamos falar hoje. Até isso que vai rolar aqui. Então vocês veem que é um negócio que move o mundo, acontece muita coisa aí, tem muita novidade para ser divulgada, e na hora certa vocês vão ficar sabendo, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, a primeira que chama a atenção de todo mundo, uma notícia que assusta um pouco por ser uma empresa de segurança, né? E já apareceu dando as soluções, né? Então a Trend Micro, ela lançou correção para 2 vulnerabilidades críticas que foram identificadas dentro dos consoles do Epix One locais.
E são duas CVEs que permitem Remote Code Execution. Isso aqui é estranho, né? Porque quando a gente fala do Epix One, né? A Trend Micro, tudo, eles também têm direito de errar. Acontece, ninguém é perfeito, né? Mas o engraçado é que assim, ele já aparece falando, dando a solução, né, cara? E assusta um pouco, né? Porque fala assim, o cara tem... Para você ser impactado pelo problema, o cara tem que estar com o IP exposto, né? O IP do console exposto externamente. E aí você vai ter que pensar nos fatores de mitigação para isso. Aí você fica pensando assim, cara, olha que coisa maluca, cara. A empresa é de segurança. Ela oferta uns produtos ótimos no mercado. Ela já percebeu o problema, foi lá, corrigiu e está aqui, ó, tá com esse problema, está com essa correção. E ela ainda alerta que tem gente que expõe os IPs de controle externamente. Cara, tem gente que tem muita sorte mesmo para não ter sido atacado, né, Madi? Ale, a gente fala disso quase que semanalmente, né? Tem gente que vive nessa sorte. Tem um detalhe, eu conversei com o pessoal da Trend, tá? Uma dessas vulnerabilidades foi descoberta pelos próprios pesquisadores da Trend. Então, é interessante isso daí de, em vez de eles jogarem embaixo do tapete, tá? Eles colocaram público, eles estão dando explicação. Cara, achei, é meu produto, sou humano, mortal, limitado e também erro. Tá aqui, e tá aqui a correção agora. Pronto. Então, essa que eu acho que é uma das coisas mais interessantes com relação a esse tipo de coisa. Agora, tá, foi o que a gente falou da IA logo na frase da semana. A idiotice humana acaba não tendo tamanho controle, né? E o cara ele não sabe nem como é que funciona as coisas e deixa exposto na internet. O risco que está correndo, dor de cabeça gigante. É doido demais, cara. E a gente fala toda semana, a gente fala com um monte de gente e sempre tem coisa errada. Eu não sei, cara. É muito pedreiro, cara. Imagina você pensa assim, pô, o cara é técnico, é arquiteto, engenheiro, é muito pedreiro botando a mão naquilo que não sabe mexer. Não tem outra explicação, cara. Ou então é muito relapso mesmo, não está a fim de se ajudar ou ajudar as pessoas a ser ajudado. Né? O acorda, a criatura não resolve para eles. Precisa mais coisa mesmo, cara. Alexandre, assim, eu já comentei algumas vezes, depende de aonde eu falo isso, para quem eu falo, as pessoas ficam incomodadas. Eu acho que devia ter alguma coisa para regular a categoria, tá? De profissional. Tá? Por quê? Porque não gosta, né? Não, mas não gosta porque quer a liberdade, só que a gente cai numa situação dessa, que a gente está vendo aonde as besteiras acontecem. A culpa foi de quem? A ferramenta é muito complexa. Foi o hacker. Tem sempre uma desculpa para tentar esconder a incompetência de alguém. Tem sempre uma desculpa. E daí, assim, quando você tem a categoria tipo, sei lá, a OAB, o CREA de engenheiro, essa desculpa ela tem que ser muito boa mesmo, porque senão o cara caça a sua licença e não deixa você exercer mais a profissão. E a gente continua vendo o cara que é capaz de fazer besteira em várias empresas e continuar perpetuando a idiotice, perpetuando a besteira. É brabo isso daqui, viu, cara? Bom, mas vamos ver o copo meio cheio, né? A Trend foi lá, pesquisou, deu a cara para bater, explicou e ainda alerta, porque ela consegue saber os nodes que estão espalhados e vê que tem gente expondo credencial de console na internet e fala, olha, meus amigos, não vou falar quem é, né? Mas acorda, né? Acorda, criatura! Mais uma vez, né? Fazer o quê? Bom, vamos pular agora para um outro bem caro, que é um investimento bem caro. CyberArk, cara. CyberArk também está numa situação onde ela corrigiu diversas vulnerabilidades, porque segredos empresariais estavam sendo expostos por essas vulnerabilidades.
né? A gente falou um tempo atrás de algumas coisas que foram descobertas na CyberArk, mas ninguém se manifestou, ninguém deu a cara para bater, e agora estão falando assim, olha, a gente corrigiu diversas vulnerabilidades graves, porque todas essas vulnerabilidades podiam levar à execução de código não autenticado, né? Permitindo a gente de ameaças obtivesse acesso a segredos corporativos valiosos. Por quê? Porque esse CyberArk Conjur, ele é projetado para armazenar, gerenciar senha, cuidar de token de API, acesso, né? E aí você pensa, o tamanho do CyberArk, quem tem é uma empresa grande, tem bastante segredo por trás das coisas, né, que ela protege, e aí você tem uma falha desse tamanho. Isso aqui me assusta demais. E ainda puseram que quem descobriu a falha porque a IA foi utilizada pelos criminosos, sempre botando a culpa em quem não pode se defender, né, meu Mamate? De novo, mais uma vez. É estranho isso aqui, né, cara? Então, cara, Ale, a gente tá vendo cada vez mais notícia que é estranho o jeito como é escrito, né? Poderiam levar à execução. É como se eles tivessem salvado o mundo, né? Antes que o cometa batesse no mundo, né? Alguma coisa desse tipo. Eu acho que todas as empresas, se não fazem ou se não fizeram, deveriam fazer a revisão de código de seus produtos. Porque, cara, tá aparecendo e tá aparecendo cada vez mais. Tá aparecendo cada vez mais. Agora, do jeito que é escrito, eu acho que, não sei, parece que tá escondendo alguma coisa aqui, porque esse texto tá muito bonitinho aqui. Como é que fala? Tá tudo combinando, né, cara? Exato, tá muito combinando isso daí. Eu achei muito estranho também, pelo tamanho da CyberArk, até não me assusta tanto. Porque, como eu falei, quem usa tem muita grana, o investimento é caro, né? E aí eles não vão falar, aconteceu mesmo, tem um problema, não sei o que, a gente já resolveu. Não, eles falam que existem as possibilidades, mostram o problema, escancara, e ao mesmo tempo fala que foram corrigidas, né? Ou seja, tá tudo bem, aqui nem aqueles problemas da Oracle que a gente viu há pouco tempo, que a Oracle fez do mesmo jeito. Mas aquilo foi muito amadorismo, aquilo lá, desculpa, entendeu? Eles não, eu acho que eles não podiam ter se comportado daquela maneira, sinto muito. Foi muito pior, né? Na semana passada, eu trouxe umas coisas aqui que a Mati não estava com a gente, mas eu falei de problemas que a Dell estava sofrendo, né? Que teve invasões na Dell recentemente, e agora descobriram mais coisas. Descobriram que mais de 100 modelos de laptops da Dell tá com uma falha de segurança no Revolt, né? Esse Revolt é um como é que eu vou falar? É um produto deles, né? Que trata. Quem tem um computador Dell sabe que a Dell tem algumas coisas que vêm pré-instaladas, que controla o uso de pixel em tela, velocidade de resfriamento, de velocidade de processamento, acelerador de processamento. Tem várias coisas que a Dell traz, inclusive até check-up, eles avisam. Eu posso até falar para vocês que teve uma situação em um Dell que eu tenho aqui em casa, que apresentou um problema na placa-mãe, eles detectaram, avisaram, vieram na minha casa, trocaram na minha frente e nunca mais tive problema. Então, assim, tem seus prós, mas também tem seus contras, porque esse fato foi exposto na Black Hat. E aí você fala que tem mais de 100 modelos que afetam milhões de laptops espalhados pelo mundo todo, e aí fica aquela história, né? Não foi distribuído patch, não foi resolvido o problema do firmware, e agora? É só para assustar todo mundo que tem um Dell e ficar com medo, se tira da tomada, quem usa com VPN pela rua, a gente tem que dobrar a vigilância sobre essas pessoas. O que faz com uma coisa dessa, velho? Bravo, cara. Mas, cara, você comentou de uma coisa. O suporte deles é um suporte muito bom.
Pronto, a primeira parte é essa, não podemos negar. A outra parte, para o cara apresentar isso na Black Hat, ele teve que ter submetido isso daí, no máximo, até fevereiro. Fevereiro, março. Então, devia ter dado tempo, né, de correção, porque se deu tempo do cara descobrir o problema, submeter o artigo, apresentar no evento, né, ser aprovado, apresentar e tudo mais, dava tempo de mais coisa aí. Dava tempo de mais coisa. Será que estamos caindo mais um casinho de omissão? Ou não, isso nem não é importante. Até a hora que cai tudo de uma vez? E teve um vazamento de coisas de banco de dados deles internamente faz pouco tempo, foi semana passada, retrasada aí. Então, quem garante que já não foi por um problema desse, eles só não estão assumindo, não é verdade? Então, você acabou de me lembrar uma coisa. Lá na Besides, eu conversei com os caras de um grupo chamado Cult of the Dead Cow, o culto à vaca morta. E esses caras, no ano 2000, eles fizeram um software de controle remoto chamado Back Orifice. Por quê? Porque a Microsoft tinha um produto que chamava Back Office. Então era para provocar a Microsoft Back Orifice, o orifício da parte de trás do ser humano, né? E daí eu fico imaginando, depois acontece esse tipo de coisa, a culpa é do outro. A culpa não é do cara que devia ter corrigido. É do outro que foi agressivo. Entendo. É doido, cara. É tão doido quanto as duas notícias que a gente vai trazer hoje para vocês. Uma muito ruim, que é essa que nós vamos falar agora, e a outra até interessante. Mas as duas me chamam a atenção, porque para mim, se tacar mais pedra, sai mais coelho dessa moita. Você chacoalhar o coqueiro, cai mais baiano lá de cima, entendeu? Porque não é possível o que estão falando aqui, cara. Os caras descobriram que dentro do WhatsApp haviam pacotes NPM, que é o Node Packet Management, né, do Node.js, maliciosos, cara, que atacam como é que eu vou falar? Artefatos do WhatsApp, que é mais fácil entender, que assim, com um dispositivo como se fosse um kill switch, né? Um kill switch remoto. O cara vai, apaga, deleta, some com seus dados. Aí você fala assim, pô, pera lá, velho. O WhatsApp, ele faz pagamento agora. O WhatsApp, ele faz conexão com um monte de outras coisas que cada ano que passa tem mais coisas que está entrando no WhatsApp. Você envia dinheiro, faz pagamento, tem detalhes ligados a como é que fala? A conexão bancária, de empresa, né? Agora tem o WhatsApp também de empresa. E aí, pô, você pega o negócio lá e fala assim, pô, a Socket, né, que é a pesquisadora de ameaças, ela descobriu que tinha um problema que cuidava dessas APIs e pode ter dentro desse Node.js dispositivos maliciosos. Ou seja, o cara que está desenvolvendo está aprontando, na verdade, Amate. Não caiu lá sozinho. Então, a gente está falando, eu acho que desde o começo do programa de hoje, dos benefícios e dos malefícios de algumas coisas. E a gente fica muito claro nessa situação que a gente tem um benefício de usar softwares open source, e a gente tem um problema, um malefício. Qual que é? Um desenvolvedor qualquer, ele pode criar um pacote novo, ele pode criar uma funcionalidade nova, coloca, outras pessoas vão lá, olham, olha que bonito, olha, vamos usar, está aprovado, e entra para que todo mundo possa usar isso daí. Alguém conseguiu colocar no repositório do WhatsApp Business, né, o negócio, essa biblioteca maliciosa. E daí, até que se descubra, já pode causar muito prejuízo e muita dor de cabeça para muita gente.
O que está mostrando a notícia? Está mostrando que, nossa, está muito aberto. Então tá bom, tá na hora de fechar. Tá na hora de começar a colocar controles melhores para evitar esse tipo de coisa, ou dificultar ao máximo. Nós sabemos que impedir não consegue impedir, mas como é que eu dificulto? Que tipo de validação que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para que acenda uma lampadinha ali de alguma maneira e sei lá, e não deixe isso ir para frente e não dê impacto para ninguém. E o mais louco, né? O mais louco, eles sabem qual que é o usuário que estava fazendo isso, qual que é o e-mail do usuário. Eles conseguiram fazer o track de tudo, só que eles já sabem que tem 1.110 downloads de produtos que estão maliciosos. Tem 200 milhões de usuários pelo mundo todo. E aí quem foi os 1.000 que pegou? Aonde está esse problema? E daí, assim, Ale, o cara, ele saber qual é o e-mail da pessoa, não significa que ele vai conseguir voltar, porque se esse cara fez bem pensado o negócio, esse e-mail é um e-mail falso que ele gerou através de uma rede, de uma VPN, blá, 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 e a hora que você descobrir, o endereço é lá no terreno baldio, né? No meio do terreno, vaziozinho. Vai pegar o Guzula lá, né? Superdino e o Guzula brigando lá. Bem possível, bem possível. Nossa, caralho. E assim, estamos vendo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Já conseguiram rastrear tudo, mas resolveu? Não, né? Porque vai saber o que. Não dá para você saber tudo que tem nesses MPM. É o que você falou, a empresa cresce, ela faz coisa open, criam-se plugins, gente utiliza para outros negócios, libera para todo mundo fazer download e utilizar para os negócios de venda, de coleta, correção de comunicação de empresas de turismo, tudo isso funciona. E aí? Pronto, tá ferrado. Como é que vai resolver? Quem que fez a besteira? Não dá para saber. Eles vão ter que fazer uma nova versão e distribuir. Simples assim. Não tem que falar. Né? Tem que falar. Bom, agora vamos para uma invenção nova também. Essa aqui é fresquinha, gente. Essa aqui é fresquinha. Essa aconteceu ontem à noite e a gente já está trazendo para vocês, né? Descobriram um novo spyware chamado Candiru. Olha que coisa louca que é isso daqui, né? Os pesquisadores descobriram que é um cluster de malware. Olha que doido. Que ele é associado ao fabricante israelense de spyware, Candiru. Indicando a presença pode ter sido reformulado para o indicador de presença pode ter sido reformulado para escapar sanções e continuar suas operações. Ou seja, existia um negócio antigo, os caras mudaram e ainda está em atividade. Aí os caras, opa, está ainda em atividade isso, negócio de israelense. Aí começaram a verificar o que tinha nesse Candiru. Ele carrega uma possibilidade de acesso remoto, que é o Devil's Tongue, que foi utilizado pela Microsoft. Isso aí você pode fazer filtração de dados, você pode pegar informação de teclado, você pode pegar informação de onde tem o produto instalado, movimentação lateral. Eu dei uma olhada geral no que isso aqui, nesse spyware, poderia fazer, e faz muita coisa, cara. Ele foi identificado na Hungria e na Arábia Saudita, na sequência apareceu na Indonésia e no Azerbaijão, ou seja, está para o lado de lá. Mas quem garante que já não está para o lado de cá também? E a espionagem. É aquelas coisas que você fala assim, quando você descobrir e conseguir isolar isso, mexer, entender, os caras já fizeram umas 10 melhorias e você não consegue mais pegar os caras de tão bem feito que é. Você chegou a ver alguma coisa parecida nos últimos anos, Abate? Não, cara. Faz muito tempo que eu não vejo falar isso. Pelo menos eu. Assim, eu também nunca vi nada parecido. Tem uma coisa que me assusta nisso daí. É o nome dele. Candiru é o nome daquele peixinho amazônico, tá? Que ele entra, ele gosta de água quente, e ele entra no canal da uretra e ele beleza. Por que o cara usa o nome de alguma coisa da América do Sul no produto dele? Será que o cara achou bonito? Falou, me ache nome de produtos e não tem nada a ver com o Brasil?
Os caras são israelenses, cara. Mas então, e por que o israelense gosta desse peixinho? Não entendi. E Hungria, Arábia Saudita, Oriente Médio, inclusive encontraram vestígios em ataques contra o Chrome no Oriente Médio. Não mas então, Ale, mas percebe, a gente está falando de um canto no mundo que talvez tenha gente que não saiba nem que o Brasil existe. E o cara usou um negócio desse. Por que você usa o nome, né? É tipo, nossa, sonhei com um nome, açaí. Vou usar num produto, né? Sei lá onde. Beleza. Produto é brasileiro. Tá louco. Pode até usar, mas em termos de maldade, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa. Estou vendo que é mais um que nós vamos ter que colocar na lista de cuidados aqui para a gente ficar de olho, ficar esperto aí. E na hora que apareceu a notícia, os Estados Unidos se manifestou e disse que está tentando rastreá-lo e monitorá-lo desde 2021. Então, aí vira mais fofoca, entendeu? Porque você tem um negócio desde 2021. E aí, agora aparece no outro lado com o nome de Tupi-Guarani, fazendo... Esse aqui é brabo, esse aqui tem que procurar mais informação. E se aparecer, né? Porque quando a gente fala de situações como essa de espionagem, é até difícil encontrar informação. Sai a notícia porque os Estados Unidos se manifestou, apareceu de uma empresa antiga que era israelense, agora morreu aí, né? Você vai ver. Você acha que árabe vai deixar esse negócio espalhar? Jamais. Jamais. E vamos brincar de ataque agora. KLM, isso, a KLM, aquela empresa aérea, né? Uma empresa aérea, acho que é franco-holandesa, é isso mesmo, franco-holandesa, multinacional. Teve vazamento de dados de usuários, cara, por um terceiro. Agora a culpa é do terceiro também. Terceirizo tudo o meu trato de dados, né? DLP as a service, que a gente brincou outro dia, não é mesmo, Márcio? E agora o terceiro é culpado de ter vazado meus dados. Como é que eu fico? Processo terceiro, eu não tenho culpa que vazou meus dados. E aí vem assim as coisas que começam a me tirar do sério. Mandaram um e-mail para todo mundo que eles tinham cadastro dizendo o seguinte: olha o que os caras falaram, incluindo os passageiros que são frequentes na KLM. A KLM afirma que houve uma violação que envolveu um conjunto limitado de dados pessoais de interações anteriores com sua equipe de atendimento ao cliente. Falou nada, não é verdade? Não, e o texto é super genérico, porque atendimento ao cliente pode ser desde compra de passagem até o super upgrade. Aí os caras começaram a investigar e falaram que quando tem esses contatos da KLM com os clientes, envolvem informações como senhas, números de cartão de crédito, datas de reserva em hotéis, de dados de passaporte, reserva de passagens aéreas, informações expostas que ainda podem ser utilizadas para lá, de bem utilizadas como phishing. Então, cara, o que a gente faz com um povo desse? Bate com o gato morto até o gato miar? Deve ser assim, né? Nós estamos indo para uma linha que as empresas elas têm que começar a abrir o olho, porque, tá bom, a KLM, não fomos nós, foi o terceiro. Tá bom, eu não sei quem é o terceiro, eu não quero nem saber. A responsabilidade é sua, meus dados estavam com você. Você pôs na mão do outro que não sabe tomar conta, eu não tô nem aí. A culpa é sua, né? Eles tentam dar uma minimizada aqui, de embora não tenha nada muito crítico, as informações ainda são suficientes para mandar mensagens de phishing confiáveis. Cara, pensa bem. O cara ele pega e fala: bom dia, Alexandre, seu número de viajante frequente nosso é X, tá? Ele sobe seu nome, ele apareceu o número que seria um tipo de verificação, você fala, pronto, são eles. O cara não precisa de mais muito para aplicar um golpe bem feito ou mandar para alguma dezena ou centena de milhares de pessoas aqui e esperar só que alguém clique e alguém pega e seja lesado. Triste, triste. Mas vamos ver.
Alexandre, a gente está vendo acontecer cada vez mais ao redor do mundo punição e órgãos reguladores tomando conta. Vamos ver se vai aparecer alguém para tomar conta desses daqui também, né? Como é que a gente fala outro dia? A gente até comentou aqui, um dia a casa cai, cara. Não é possível, cara. Tá demais, sabe? Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. E é aquilo que a gente repetiu no início do programa. Tem muita gente que tem muita sorte, cara. Porque os erros são banais. A estupidez está, assim, aflorando a pele das pessoas, sabe? É assustador, cara. E olha aqui, e não fica livre as grandes também não, porque as grandes, a gente falou da Excite, nós estamos falando da Dell, olha as empresas que a gente falou, a KLM é gigantesca, não é pequena, né? A gente falou de toda a história qual que é o nome da VPN lá que a gente fala? A Ivanti, cara. VMware. Tá recentemente Cisco. Sim. Caramba, cara. SharePoint na Microsoft. Ou seja, o povo está perdendo a mão. Eles não querem acreditar que a segurança é séria, que precisa mais atenção. Tá? Agora eu vou contar uma para vocês. Há pouco tempo, não sei ao certo se foi 2 ou 3 semanas atrás, a gente falou da Salesforce, que houve um vazamento gigantesco, que ela apareceu, e aquela frase, estamos tratando as pessoas, resolvemos isso, resolvemos aquilo. Pois é. Você sabe quem que estava no meio do Salesforce quando teve aquele vazamento e que veio a público falar sobre ele agora, terça-feira? A Google, cara. A Google. Então, a Google revelou nessa terça-feira que uma das suas instâncias corporativas de Salesforce também foi impactada por cybercriminosos. Olha que beleza. A Google. E aqui que me tira do sério, cara. Olha a frase, ele sabe até o nome do criminoso, né? Os caras, é o INC 6040. Grande coisa, os hackers obtiveram informação. Tudo assim, terceira pessoa, você nunca sabe quem que é quem. Mas olha o que os caras mandaram para o público. A análise revelou que os dados foram recuperados pelo cybercriminoso durante um curto período de tempo antes do acesso ser cortado. Essa é a explicação da Google. Aí fala assim, os dados recuperados pelo cybercriminoso, é engraçado esse jeito de colocar. Os dados recuperados, não é que foi exfiltrado, foi recuperado, a conversa. Pelo cybercriminoso, se limitavam a informações comerciais básicas, amplamente disponíveis ao público, como nomes da empresa e detalhes de contato. Você está de brincadeira comigo, né, Google? Exatamente igual a outra, né? De tentar minimizar ao máximo o que aconteceu. Até entendo que depende da busca bem feita que você faz, você tem como ver qual empresa é parceira, dado de contato. Só que uma coisa é você procurar e você achar, e a outra coisa é esses dados terem saído de forma não lícita do seu ambiente. E, mais uma vez, quem que é? Produto terceiro. Só que terceiro com nome e sobrenome tão grande quanto o Google. Salesforce. É louco isso daí, cara. É louco isso daí. Aí a Google foi lá no início de junho e alertou os usuários que um cybercriminoso, aquele UNC 6040, que ele é especialista em phishing de voz, tinha visado alguns clientes da Salesforce em uma campanha que roubou dados de extorsão em larga escala. Só que a larga escala é dentro de casa, é ali no quintal, a Google. Meu Deus, cara. Essa chega a ser engraçada, né? Porque você noticia um negócio que você está envolvido, né? Quem noticiou provavelmente não sabia que estava falando mal da própria empresa, né? Não, e aí eles dão uma pegadinha que, assim, ou o cara do marketing da Google, ele é tão bom no marketing da Google, que ele faz marketing até nas notícias que são dadas dos problemas que eles sofrem, né? Porque o cara fala assim, havia avisado clientes da Salesforce, não sei o quê, onde houve ligações com os notórios grupos de cybercriminosos, Scatter Spider e Shine Hunters, que eu falei, inclusive, na semana passada. Notórios grupos de cybercriminosos. Você tá de brincadeira, né, bicho? Amigo do cara, deve ser. Deve ser amigo do cara, não é possível.
Não tem Ah, outra meu coisa Deus a do se céu, pensar. não, haja paciência, cara. Eu vou até. Vamos para outras coisas. Vamos para as coisas boas que ocorreram. Olha que maluco isso daqui, cara. Os Estados Unidos, né? Ou melhor, as autoridades americanas estavam investigando alguns africanos desde 2019. Aí você vê quando o trabalho é sério, a gente sempre fala aqui, desde 2019. São 6 anos, cara, que estão na cola do cara. E eles tentando entender como que o cara faz. É um cara que fazia parte de hacker, né? Sempre ligado a golpes e fraudes. Aí os caras foram fechando cerco, fechando cerco, fechando cerco. Pegaram o cara na França e foi extraditado para os Estados Unidos. Esse vai ver como é que ele vai chorar, a única mãe não escuta, na verdade, amado. Ele vai chorar em Guantánamo, se bobear, né? Porque olha o que o cara fez, meu. O nome do nego é muito engraçado, cara. Como é que é? Chukwemeka Victor Amakuu, né? Chukwemeka Victor Amakuu. E também conhecido como Chukwemeka Victor Elotu e Sokwanlung, né? E ele estava com esses nomes andando para cima e para baixo, apontando um monte de golpe. Agora, o mais legal é que o assistente do FBI, o Christopher Ryan, disse sobre o cara: se você está tentando se enriquecer enganando americanos por trás de um teclado, o FBI, com nossas amplas parcerias por todo o mundo e aplicação da lei, está disposto e apto a levá-los aos Estados Unidos para enfrentarem nossa justiça. Essa é aquela assim. Então, negão, você também vai entrar nessa? Acho que é fácil? Venha! Né? 6 anos no pé até pegar o cara. Braba essa, hein, Amato? Braba essa, hein? Ale, eu acho que, mais uma vez, a gente comenta. Tem uma parte que a gente não vê, tem uma parte invisível, que é isso daí. O cara, 6 anos trabalhando atrás de um cara, até ter certeza. Então, várias vezes e várias notícias a gente comenta aqui que fazer atribuição não é fácil. Apontar o dedo não é. Apontar o dedo é fácil. Ter certeza de que o dedo está apontado por lugar certo, provar, é a parte mais difícil. E esses caras estão aí. Demorou só 6 anos. E a gente está acostumado a ver os caras que fazem menos de 6 minutos, né? E olha que bonito, cara. O cara era especialista em fraude, roubo de identidade, invasão de computador por meio de spear phishing, investimento falso. Então, atrás dele foi o maior tempo. E o mais legal, eles têm denúncias de vítimas de fraudes relacionadas ao imposto de renda americano, que ainda está em investigação junto a outros órgãos governamentais. Então, assim, esse cara ainda vai sobrar mais um monte de processinho para ser empilhado na cabeceira da cama dele. Exatamente. Por mais que, sei lá, pode tentar sair do primeiro, mas eles vão dar um jeito de pegar o cara nos próximos. Ótima. Se ele foge de um, vai cair do outro. Mas essa frase do cara, falando assim, você que está querendo enriquecer por trás de um teclado quanto a nós americanos, seja bem-vindo, né? Fique esperto que nós vamos atrás de você. Você queria conhecer o país, nós vamos te proporcionar, né? Aí vai parar em Guantánamo, vai para Cuba, né, cara? No final. Que coisa louca, cara, que coisa louca. Bom, e para fechar esse programa de hoje, né, que isso aqui merece bastante atenção, que vocês vão ver por quê, é continuação das coisas malucas que nosso querido Meta, do Mark Zuckerberg, que cresceu, acho que ele nunca pensou na vida dele que ia crescer tanto a Meta assim, né, cara? Com WhatsApp, Facebook, Instagram, do jeito que cresceu. E eu tenho que ficar esperto, porque para perder a mão é 2 palitos, né? A gente falou de um problema gigantesco lá atrás, que em cima de um produto que está sendo distribuído junto com um produto oficializado, né, oficial pela Meta,
E, ao mesmo tempo, os caras removeram 6,8 milhões de contas do WhatsApp que estavam assim, totalmente ligadas a golpes de criminosos. 6,8 milhões de contas. Cara, se você remove 6,8 milhões de contas de celular, né, que foi criado, porque o WhatsApp é através do número de celular. Aí você vê o que tem de telefone para lá e para cá de gente utilizando o WhatsApp, né? E ele falou que resolveu esse problema graças à ajuda da OpenAI, né, que é do ChatGPT. E a coisa mais louca, vocês lembram que acho que foi no ano passado, se eu não estou enganado, a outubro do ano passado, eu não pensei muito, então eu estou meio que chutando, mas eu não costumo errar, não. Lá para outubro, esse membro aqui, né, lá do ano passado, a gente trouxe a informação de várias pessoas que foram retiradas da Índia e estavam trabalhando como escravos no Camboja e no Vietnã, né? Que os caras foram movidos lá e era uma organização do crime que pegava o cara, tratava os caras como escravo e botava os negros para fazer golpe para o mundo inteiro. Esse monte de conta veio daquela investigação, cara, a partir daquela investigação. Olha que coisa doida. Então, quando a gente fala que uma coisa só foi investigada e mantida naquele mitiezinho ali onde tal, parece que a notícia acabou. Mas isso não é. O Brasil não tem mania de fazer essas coisas. Parece que a notícia acaba. Não digo todos, mas tem gente que esquece que a notícia acaba. E aí aquela história que o Martin fala, que puxa o pelo, vem o urso. Os caras continuaram a investigação, né? E todas as contas que eles vincularam aos movimentos, aquelas situações de golpe, feitas pelos cambodianos, que era um monte de indiano que estava enfiado, tinha até brasileiro no meio também, gerou a partir dali eles conseguiram juntar 6,8 milhões de contas e cortaram para não ter mais golpe. Isso aqui é assustador, hein, cara? Isso aqui é assustador. 6 meses, esses últimos 6 meses eles estão retirando conta agora que informaram o povo. Que coisa louca. Vamos lá. Eu acho que o que me impressionou foi exatamente isso, falando de Camboja. E a gente sabendo que tem essas organizações do crime sequestrando pessoas para que façam fraude a favor delas, né? A gente tem não é um problema, tem vários problemas, um em cima do outro, né? Tem o cárcere privado, tem a fraude, tem um monte de coisa envolvida aí que até é assustador só de pensar. O WhatsApp matou 6 milhões de contas. Eu espero que dê resultado, porque a gente sabe que tem que doer no órgão mais sensível do ser humano, chama bolso. Então aqui você interrompe os caras, por mais rico, milionário que eles estejam, esses bandidos eles vão sofrer alguma coisa no bolso, e os caras já conseguiram fechar e banir eles uma vez. Agora é só continuar monitorando e espera crescer de novo, e espera crescer de novo e fecha. E de repente, talvez, os caras vão fazer uma visitinha nos Estados Unidos também, né? Porque não custa nada, né? Fazer um turismo, né? Fazer um turismo, exatamente. Conhecer como é que é The Rock lá. Exato. Falaram que vão reativar. Então, o mais importante aqui, né, cara, que o povo esquece, né, cara? Eu até coloquei aqui em vermelho para a gente lembrar de falar, né? Essas campanhas fraudulentas, ela começa com mensagem de texto, cara. Quase, acho que 90% delas, você não vai, os caras não perdem tempo de ficar ligando mais para você. Manda mensagem, manda e-mail. E o povo, até hoje, vai lá e clica, bicho. E clica. E o que está uma febre gigantesca, isso não é só Brasil, é na América Latina inteira. É as situações dos aplicativos de namoro, cara.
O cara, aplicativo de namoro, vende e compra de veículo e produtos. A pessoa vai numa quebrada para comprar cafeteira, que achou mais barato. Os caras sequestram a pessoa, bicho. É surreal, cara. É muita chinelagem. Quanto custa uma cafeteira boa? R$250. O cara tá vendendo a 150. Fala, cara, eu tenho que comprar. É 100 conto que eu vou ganhar. O cara pega o Uber, gasta 70, ou seja, já tá chegando o preço da cafeteira na loja, cara. Mas não usa o cérebro. Ele vai lá e quer comprar porque ele acha que tá tendo vantagem. O que acontece? Os caras vão aparecer uma gostosona, vai botar ele dentro do corró lá, vão descer a lenha nele, vão pegar todo o dinheiro que ele tiver, e se não pedir dinheiro para a família também. Você acha que tá certo um negócio desse? É muito idiotice, cara. Mas então, putz, Ale, tem a parte da lei do Darwin, né? Infelizmente, às vezes, os caras só aprendem do jeito difícil, né? Só do jeito difícil. Falando em Darwin, a gente teve até o nego do Rio de Janeiro, que foi fazer mais uma das coisas bonitas de desafios do TikTok, para pular de cabeça para baixo dentro de uma caixa d'água e sair todo lindo, maravilhoso de lá de dentro, e não saiu, né? Darwin. Darwin resolveu ficar com ele lá dentro, uma pena. Vai nadar que nem um girino, né? Que pena. Mas a culpa é da mídia social, né? Não é dos pais, não é da família do cara, mas enfim. Essa é outra história que a gente vai trazer qualquer hora para vocês. Beleza, gente? É isso, né? Trouxemos um monte de coisa maluca que aconteceu, coisas que nos chamam a atenção porque as desculpas são as mesmas. Isso está virando uma constante. A forma de escrever é idêntica, né? A gente chegou por um tempo até a acreditar que são jornalistas mal orientados, mas a gente começa a perceber que é vamos falar assim, um clube da fantasia, onde tem se você for membro do clube da fantasia, você vai receber um glossário com inúmeras desculpas para você olhar o livrinho, buscar sua revista, que nem a revista Med, lembra? Respostas cretinas para perguntas imbecis. Ótima. Adoro. O cara procura lá e fala assim, ó, exfiltração de dados. Ele passa o dedo, vê a desculpa, pô, isso aqui bate, e coloca na imprensa, no marketing, para o povo correr atrás. Triste, mas é o famoso a música do Metallica, Sad But True. Galera, até semana que vem. Na semana que vem, com calma, a gente sorteia aquele negócio para vocês, porque o Amate está lá, as coisas estão para o outro lado, então fiquem tranquilos, a gente não esqueceu de vocês, a gente traz para vocês o sorteio na próxima semana. Beleza? Beijo para vocês, fiquem bem, e aí, semana que vem a gente traz mais informação sobre DEFCON, faz o sorteio e torce para que as pessoas tenham um pouquinho mais de bom senso na cabeça. Até! Traz uns flipper, ó outro. Trouxemos mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.